Estamos aqui para aprender com a tua palavra. Revela-te a nós, Pai, porque o Senhor disse que o Senhor se revela aos pequeninos, Pai, e nós somos esses pequeninos. Dai-nos a vitória nesse dia, dai a vitória a essa família. Vamos para a palavra, gente. A palavra que o Senhor me deu a palavra está em Lucas capítulo 16, no versículo 19, que fala a parábola do rico e Lázaro. Então, assim como as pessoas olhavam para Lázaro e achavam que ele não seria salvo, porque ele era um morador de rua, ele vivia na rua, ele vivia na porta dos outros mendigando alimento, né? Vamos aqui para a palavra. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, né? E de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Os ricos, né, têm uma vida boa. Eu não estou aqui, a mensagem não está aqui para falar mal dos ricos, né? Mas para falar da salvação. Porque muitas das vezes as pessoas olham para os moradores de rua, para aqueles que vivem na rua, acham que eles não vão ser salvos, gente. Tem muitas pessoas que olham para eles como se eles fossem condenados, não é? Tem gente que olha para eles como se eles fossem as coisas mais ruins da terra. Tanto é que tem muita gente que despreza, né? Morador de rua, tem muita gente que maltrata, tem muita gente que tiram a vida deles. E aqui fala o quê? Que o rico tinha essa vida boa, né? Roupas boas. Mas o que aconteceu? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Interessante que os moradores de rua, né, gente, eles sempre têm essas chagas no corpo. Vocês já observaram algum machucado que não é curado? E eles vivem com aquelas chagas no corpo. E aqui, assim era Lázaro, além de ele ser esse que vivia na rua, esse que mendigava, ainda era doente, ainda tinha chagas. E o que ele fazia? E ele desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha só, né? Eu acredito que quando os cães lambiam as chagas de Lázaro, eles sentiam um alívio da dor, não é verdade? Eles sentiam alívio de dor. Então, gente do céu, e esse mendigo, né? O que aconteceu? Ele fazia isso. Ele comia das migalhas do rico. Olha só, gente. Então, os ricos, ele tem tanto. Você acha que o rico, ele precisa da migalha para o mendigo, gente? Os ricos têm para dar o melhor para as pessoas. O rico, ele não quer comer do resto de ninguém. Mas é interessante que tem ricos que dão o resto para os outros, dão as sobras para os outros, dão coisas estragadas para os outros, para esses mendigos, né? Tem ricos que o seu coração é tão duro que muitas das vezes jogam no lixo. Se eles quiserem, eles vão tirar do lixo, né, gente? Tem ricos que é assim. Mas por que Deus te deu a riqueza? Foi para você pisar nos outros? Por que Deus permitiu você ser rico? Foi para você desprezar os outros? Eu acredito que Deus permitiu você ser rico. Foi para ajudar órfãos. Foi para ajudar os pobres. Foi para ajudar os necessitados. Não foi para você desprezar. Não foi para você humilhar. Não é verdade, gente? Por que os ricos, não todos, hein? Preste atenção, mas a maioria dos ricos, eles pegam o seu dinheiro e gastam com suas luxúrias, gastam com suas festas luxuosas, gastam, mas porque trabalhou, irmão, é direito deles, tá certo, você trabalhou para ter sua riqueza, mas você não pode repartir o pão, você não pode dividir com os necessitados, você não pode lembrar que um dia você foi alguém que não tinha riqueza?
Você não pode lembrar que um dia você foi uma pessoa que também precisou, muitas das vezes, do alimento? Quantos ricos passaram fome? Mas eles colocaram na cabeça que eles iriam prosperar, não é isso? E eles trabalharam, estudaram, fizeram tudo para prosperar. Mas esqueceram de onde vinham, esqueceram que muitas das vezes passaram fome para estudar, para comprar um livro, né? Então a gente, quando passa fome, gente, é para a gente nunca esquecer que a fome dói, que a fome dói. E quando você passa fome, você sempre vai querer ajudar alguém que também passa fome. Mas tem pessoas que enriquecem, esquece, esquece que a fome dói. Esquece de ajudar as pessoas. Então, o que foi que aconteceu aqui? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha, presta atenção. Agora me lembrei desse que morreu aqui com frio. Olha aqui, gente. Eu acredito, né? Porque é muito triste. Eu estou aqui na casa com uma roupa quentinha e eu sempre penso e oro por esses que estão na rua com frio. Mas olha aqui, né, gente? Essa pessoa que morreu com frio, eu acredito que ele foi levado pelos anjos. Como eu disse, porque já foi evangelizado, já falaram de Jesus. E no momento da morte, gente, é o momento que a gente recorre a Ele. É no momento que a gente se lembra do Senhor. É o momento que o Espírito Santo traz a palavra aos corações. Lembra-te de entregar a tua vida para mim. Lembra-te, hoje mesmo eu te levarei, tirarei todo esse frio dessa situação, dessa rua. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, olha só, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o calor de Abraão, para o calor de Deus, gente. Olha que maravilha, né? Meu Deus do céu, eu estava pensando nesse morador de rua aqui, né? Enquanto estão aí, eu vi uma reportagem que o morador de rua falava que o frio ele dói mais do que o calor, que ele sofreu mais com frio do que com calor. Olha só, gente. Eu vi um morador de rua falar numa reportagem. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, olha aí, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Interessante que as pessoas que irão para o inferno irão enxergar aqueles que não foram para o inferno. Já pensou isso, gente? As pessoas estarem no inferno e enxergar aqueles que não estão no inferno. E aqui diz o quê? E clamando, né? Então o rico viu o mendigo com Abraão. Olha só, o rico viu Lázaro em umas condições melhores do que a dele. Por isso, gente, por isso que o que importa para nós não é a riqueza da terra, mas a riqueza do céu. O que importa para nós, gente, é entrarmos no reino do céu. A cada dia, gente, a cada dia nós temos a sobrevivência. Deus nos dá o que comer, Deus nos dá sabedoria para trabalhar, Deus nos dá força para trabalhar, Deus nos dá entendimento, como devemos trabalhar, como devemos ter o nosso alimento, né? Ele nos dá essa capacidade de trabalho para não faltar o alimento para nós. E até quando falta, ele coloca pessoas para ajudar, né? Órfãos, viúvas, necessitados. E o que aconteceu, gente? O rico, com toda a riqueza, o rico, com toda a vida boa que ele viveu na terra, mas não teve uma vida boa no céu. E aquele desprezado mendigo, que quantas vezes falaram, sai daqui porque tu tá fedendo, né? Quantas vezes não jogaram a comida na cara dele? Quantas vezes não jogaram a comida no chão para ele comer? Quantas vezes, né? Não cuspiram nele, nem Lázaro, mas ele estava onde? No reino do céu.
estava com Abraão. Os anjos veio colheram quando ele morreu. Olha que lindo, gente. Deus é muito bom, né? Deus é justo. Você olha para uma pessoa abandonada, você acha assim, Deus abandonou. Deus não abandonou eles não, gente. Quem abandonou foi a sociedade. Quem abandonou foi a família, que não aguentava mais esse alcoólatra, esse viciado. Porque se você olhar para esse povo da rua, a maioria é alcoólatra, a maioria é viciado, outros são trabalhadores que saíram da sua cidade em busca de outro trabalho e não conseguiu trabalho, e não conseguiu ter dinheiro para alugar um canto para morar, e por isso vivem na rua, não é verdade? Cada um tem a sua história. Cada um ali tem sua história, nem toda a história deles é igual. Então, olha só, e clamando disse, aí né, ele fala, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Olha aí, o rico precisando de Lázaro. Qual é o rico que vai precisar de um mendigo, gente? Qual é um rico que vai precisar do morador de rua? Eles olham, né? Às vezes jogam uma moedinha que não vai fazer falta para eles. Às vezes nem sequer olham. Às vezes diz é um preguiçoso. Às vezes eles falam, vão gastar dinheiro com droga. Muitas das vezes eles não gastam dinheiro com droga, porque nem todos são viciados, hein? Nem todos que estão na rua são viciados. Vamos lá? E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresque. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora o rico estava pedindo para o pai Abraão para que Lázaro refrescasse a ele. Olha como a situação muda, gente. Olha como é que a história muda. Olha como no reino do céu o menor se torna maior e o maior da terra se torna o menor, né? Agora era o rico que estava precisando de ajuda, que estava precisando, pedindo para que o pai Abraão permitisse que ele fosse refrescar a sua sede. Mas preste bem atenção, que Deus dê vitória a todos vocês, cada nome anotado. Que o Senhor abençoe, cure, que o Senhor venha responder a oração de vocês, segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle, antes de você colocar teu nome aqui, Deus já sabia que você ia colocar. Deus sabe que você precisa, Deus sabe que você vai pedir dEle. Não fique triste, eu estou aqui pregando a palavra, mas Deus está vendo cada nome que está sendo anotado. E é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que resgata, é Ele que vai fazer na tua vida e na tua família. E disse o quê? Porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens? Agora, né, Abraão fala com, com o rico. Filho, ainda lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida? E Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. Então, gente, tem tanta gente se gloriando, né? Porque tem riqueza. Tem tanta gente se gloriando porque tem bens, né? Olha aqui o que o Senhor está falando. E tem tanta gente julgando os pobres. É pobre porque é isso. É pobre porque eles julgam os pobres. Dizem até que os pobres não são pessoas abençoadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Dizem que pobres não são abençoados. Eles dizem que só são os ricos são abençoados, porque tem o ouro, porque tem a prata, porque come o melhor dessa terra. Olha o que a Bíblia está falando, gente. Olha aqui, ó. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida? E Lázaro somente males.
Agora este é consolado e tu atormentado. Quantas pessoas, gente, só têm recebido males, não é verdade? Quantas pessoas não têm uma roupa boa, não têm uma alimentação boa, não têm nenhuma onde morar? Só é males na sua vida. Mas olha aqui, esses que receberam males, ele estava falando aqui que Lázaro que recebeu os males, agora no céu ele estava recebendo a vitória. Ele disse aqui para o rico: tu recebeste bens na vida, mas Lázaro só recebeu males. Olha aí, gente, como é que é Deus. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá para cá. Então aqueles, gente, que forem para o inferno, eles não poderão sair do inferno. Tá entendendo? Ninguém entrará mais. Aqueles que estão no céu não podem ir para o inferno. Aqueles que irão para o céu. Aqueles que irão para o inferno não poderão sair mais do inferno. A oportunidade que temos é agora, gente. A oportunidade de você entregar a tua vida para Jesus. Não é porque você é rico, não é porque você é pobre, mas o que nós precisamos é ter Jesus na nossa vida. Como eu estava falando para Deus, o que morreu com frio, com certeza alguém evangelizou para ele. Com certeza ele recebeu Jesus no seu coração. Apenas não tinha forças para sair do álcool, para sair da droga, para voltar para sua família, para voltar a viver na sociedade, porque ele mesmo sabia que era desprezado. Porque esse povo que vive na rua, eles são desprezados por muita gente. Poucos se lembram dele. Poucos se lembram dele, poucos querem estar com ele, poucos querem levar o alimento para eles. A única coisa que sabe é condená-los e dizer: eles estão lá porque são rebeldes. Eles estão lá porque não querem Deus. Eles estão lá por escolha dele. Você tem certeza que eles escolheram estar nessa vida? Ou foi a força do mal que aprisionaram eles nos vícios, nas drogas? Muitas das vezes as pessoas dizem: eles escolheram. Eu tenho certeza, gente, porque eu trabalho com viciados. Eles dizem que não têm forças para largar das drogas. Nem todos conseguem sair, gente. Mas não significa que todos serão condenados. É isso que o Senhor veio trazer aqui nessa mensagem. Porque tem muita gente olhando para um viciado que está na rua, tem muita gente olhando para um morador de rua e estão condenando a vida deles. Mas essa palavra aqui veio nos mostrar e nos ensinar que há salvação para eles. Porque quando nós evangelizamos essas pessoas que estão na rua, elas recebem Jesus no seu coração. Mas elas não têm força de estar na casa do Senhor. São poucos que saem da rua. Mas mesmo assim, muitos estão com Bíblia na mão. Muitos estão, quando você passa, eles pedem oração. Muitos sabem e adoram a Jesus. Só não tem força de seguir, só não tem força de sair daquele vício. Mas são salvos. Por quê? Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, ele nos salva. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos por Cristo. E mesmo que seja um orador, mesmo que seja um viciado, mesmo que seja essa pessoa abandonada na rua, você não dá valor, como esse rico não dava valor, mas está lá com Jesus no seu coração, apenas sem força de sair daquela vida, sem força de voltar para a sociedade, com vergonha, porque sabe que a sociedade não já recebe, não é verdade? Se nós observarmos, a gente não vê governos dando gratuito casas de recuperações. Todas as casas de recuperações são pagas. É poucas aquelas que fazem esse trabalho voluntário e de graça,
que investe nessas pessoas que vivem na rua, porque para eles, essas pessoas que estão na rua não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que para Jesus tem jeito, que para Jesus, que com Jesus tem salvação, porque Lázaro é essa prova viva que ele foi salvo. Quando ele morreu, os anjos vieram buscar e o rico foi para o inferno. Então, cuidado quando você julga alguém que está na rua, que está mendigando pão. Cuidado quando você julga, esse daí não quer nada com Deus, esse daí é um rebelde, esse daí, se está na rua é porque está pagando alguma coisa, não é assim que dizem? Cuidado, porque o rico que não estava na rua e que aos olhos da sociedade não pagava nada, foi para o inferno. E Lázaro, que aos olhos dos outros estava dizendo que estão dizendo que estão pagando alguma coisa, foi para o céu, hein? Vamos ter muito cuidado, gente, porque o que nos salva é ter Jesus no nosso coração. E pode ser um viciado, mas se ele tem Jesus no coração, mesmo sem força de sair do vício, Jesus o salvará. Lembra do ladrão? O ladrão, ele era liberto? Não era, era um ladrão, estava lá sendo crucificado. Não é verdade? Mas naquele momento ele entregou a vida dele para Jesus e foi salvo. Então o que nos salva, gente, é entregar nossa vida para Jesus. É reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. É reconhecer que há o céu e que há o inferno. E para onde irá a nossa alma quando esse corpo for para o pó, ricos e pobres? Há um lugar para a tua alma ir. Ou a tua alma irá para o inferno, ou a tua alma irá para o céu. Mas Jesus está aqui com essa palavra, dizendo para você: receba Jesus como teu salvador, mesmo que você seja um viciado, mas creia em Jesus. Você pode estar dizendo: Senhor, eu sou esse viciado que não tenho força para sair do vício, mas eu estou aqui, Senhor, reconhecendo que tu me salvará, reconhecendo, Senhor, que tu me darás, mudará a minha vida, e a tua vida pode não mudar aqui na terra. A de Lázaro não mudou na terra, mas no céu a vida dele mudou, gente. Estamos entendendo? Entendemos a palavra, gente. Porque essa mensagem Deus me deu quando eu meditava pelo morador de rua, a qual a sua vida foi colhida com frio. E eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei pensando e me colocando no lugar daquele morador de rua. E Deus pegou e deu essa palavra. Eu vi como resposta de Deus: minha filha, os anjos vieram colher. Hoje ele está no calor de Abraão. Hoje ele está no plano de salvação. Não é verdade? E eu acredito, gente. Eu acredito que essa palavra veio como resposta a Deus sobre a minha pergunta sobre esse morador que morreu com frio. Não só ele, como tantos, né? E é que Deus me deu essa palavra linda e maravilhosa para mostrar, né? Para mostrar o que nós precisamos apenas é crer no Senhor Jesus e seremos salvos. Não tem nenhum perfeito, gente. Tem pessoas que dizem assim: só vai morrer quando Deus só vai levar quando é perfeito. Não. O ladrão não estava perfeito ali na cruz. Ele estava como condenado, ele estava como um malfeitor, mas o arrependimento dele levou ele para o céu. Ele reconheceu que Jesus o salvaria, levou ele para o céu. Tem muita gente enganada. Só vai para o céu quando for perfeito. Não. Nenhum de nós temos o mérito de ir para o céu. Nem ricos, nem pobres, nem mendigos. Nenhum de nós tem o mérito. Nós só vamos para o céu por causa do único perfeito, que é Jesus. É o único
que é perfeito, que deu a sua vida por nós, o Cordeiro imaculado, sem pecados, obediente ao Pai, que foi como sacrifício pela nossa vida. Entendemos? Não é pelas obras que seremos salvos. Ah, Jesus vai te fazer perfeita, agora tu vai para o céu. Não, não é assim. Sabe por quê? Porque não tem ninguém perfeito e ele não pode ir contra a palavra dele. Nós somos falhos. Todos nós temos nossa falha. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós lutamos para vencer o pecado. Todos os dias você luta para não pecar. Todos os dias você está lutando. Não, Senhor, não posso fazer isso. Não, Senhor, não posso dizer isso. Então, louvado seja Deus. Coloque no seu coração que nós somos salvos por Cristo. Não é pelas nossas obras, gente. Nunca se ache melhor do que ninguém. Nunca se ache, esse não vai ser salvo. Se ele receber Jesus no seu coração, como Lázaro, com certeza tinha Jesus no coração, ele foi salvo. Entendemos, gente? Porque eu fico escutando as pessoas dizer assim: quando for perfeito, Jesus leva. Não, tá fora da palavra. Da palavra, gente. Volte para Jesus, volte. O que nos salva é receber Jesus no seu coração. Gente do céu, eu não entendo por que as pessoas acham que os católicos não vão ser salvos. Eu não entendo isso, gente. Assim como tem católicos que não serão salvos, tem crentes que não serão salvos. Pessoas se enganam muito com religiões, né? Porque é católico não vai ser salvo. Onde que está escrito isso na Bíblia? Onde que está escrito que só os evangélicos serão salvos? Você sabe que o evangélico é aquele que leva o evangelho. O evangélico é aquele que leva o evangelho. Sabia disso? Os salvos serão aqueles que recebem Jesus no seu coração. Quantos católicos têm Jesus no seu coração? Quantos católicos sabem que Jesus é o seu Salvador? Então, eles serão salvos por Cristo. Entendemos, gente? Pode ser espírita, mas se ele receber Jesus no seu coração, Jesus irá salvar. Coloque na cabeça que ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos por Cristo. Nós não somos salvos por religiões. Nós somos salvos por Cristo. Aquele ladrão que estava na cruz, ele não tinha religião, ele era um malfeitor, mas naquele momento ele entregou a vida dele para Jesus e foi salvo. Dá para entender isso? Que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, gente, nós somos salvos. Não é religião, não é obras. Tá entendendo? Dá para entender. É muito fácil, não tem nada de difícil. É entregar a tua vida para Jesus, a nossa vida, e através dele nós somos salvos. Não é mérito seu, não é mérito meu. Ninguém vai ficar perfeito na terra. Esse corpo é um corpo de pecado, formado no pecado. Vocês sabiam disso? Quando nós formos para o Pai, nós teremos um corpo de glória, entendeu? Esse corpo vai para o pó, o pecado vai para o pó, entendeu? Mas a alma vai para o Pai. Se você entregou tua vida para Jesus, mas o que vai acontecer? Você será salvo por ele. Por ele nós somos salvos. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, se você está em Cristo, se teu nome está escrito no livro da vida, você terá a vida eterna. E eu te convido você, antes que eu fique congelada aqui, que eu tô com frio, eu te convido você a entregar tua vida para Jesus. Não é entregar tua vida para o pastor, não é você entregar tua vida para o padre, não é você entregar tua vida para ninguém, não. É você entregar tua vida para Jesus. Entrega tua vida para Jesus. Fala para ele, Senhor, estou aqui reconhecendo minhas falhas, meus pecados. Faz como aquele ladrão. Ele disse, né, que ele
estava certo dele estar lá, sendo julgado, condenado à morte. Mas que Jesus não. Que Jesus não, louvado seja o nome do Senhor. E ele pediu para Jesus salvá-lo, e ele foi salvo. Entregue tua vida para Jesus. Entregue tua vida, reconheça as suas falhas, reconheça quem você é. A única coisa que o Senhor quer é que a gente reconheça que somos falhos e pecadores e que precisamos dele para sermos salvos, para sermos curados. Ninguém tem mérito de ser salvo por si mesmo. Nenhum de nós, gente, nenhum. Nós somos salvos por Cristo. Todos nós já falhamos, todos nós já erramos, todos nós já pecamos, todos nós estamos sujeitos ainda ao pecado. A gente tem que sempre estar em vigilância para não cair, para não pecar. Não tem esse que diga assim que será perfeito na terra. Você que está esperando o homem perfeito para casar, vai ficar sozinha, porque não existe esse homem perfeito. Você que está esperando essa mulher perfeita para casar, vai ficar sozinho, porque não existe uma mulher perfeita. Não existe ninguém perfeito na terra. Existem pessoas que temem a Deus, existem pessoas que honram a Deus, existem pessoas que entregaram sua vida para Deus, existem pessoas que servem a Deus. Mas ainda temos as nossas falhas. Louvado seja Deus, amém? E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estamos chegando nos últimos tempos. Estamos chegando no final da obra. Estamos chegando na última batalha. Querido Deus de poder, eu te agradeço por essas horas contigo, com essas vidas que precisam de ti. Tenha misericórdia daqueles que não precisam de ti, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso. Tenha misericórdia desses que se acham maior do que Deus. Ó Senhor da glória, louvado seja Deus engrandecido. Nesse momento, Senhor, eu te apresento as vidas, famílias, dá o livramento, livra dos malfeitores, livra dos sanguinários, livra, Senhor, das balas perdidas, livra de toda a maldade dos seres humanos e de toda a maldade do inferno.